Oi, gente, tudo bem? Eu sou a comissária Ive, tenho 35 anos, sou de São Paulo, capital, e eu consegui as minhas asas usando o método do Luciano depois de 10 anos tentando entrar na aviação sem conseguir. Foi o método que finalmente deu certo e me trouxe as minhas asas. Olá, o meu nome é Luciana Boni, eu tenho 50 anos, eu segui a metodologia do Luciano Dávila e hoje eu sou uma comissária de voo na melhor companhia aérea do mundo. Sou Adriano Antônio, tenho 41 anos e sou comissário de voo desde 2023. O método do Luciano me ajudou muito na conquista das minhas asas. Ele me ajudou a desenvolver a minha comunicação, me tornando mais assertivo e mais específico. Me ajudou também a me impor em diversas situações e me tornou muito mais autoconfiante. Oi, meu nome é Manuela Caruí, eu sou comissária de voo, tenho 23 anos, sou da cidade de Ribeirão Preto e o método do Luciano me ajudou a conquistar minhas asas. Olá, eu sou a Vivian Macedo, tenho 36 anos, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul e o método do Luciano me ajudou a conquistar as minhas asas. Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos, tenho 36 anos, eu sou de Goiânia e gostaria de compartilhar que o método do Luciano me fez conquistar as minhas asas. Olá, meu nome é Ezequias, eu tenho 25 anos, sou de São Paulo, capital, e o método do Luciano me ajudou a conquistar as minhas asas. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Camila Vieira, tenho 40 anos, sou de Petrópolis, região serrana do Rio. E passando aqui para deixar registrado todo o meu carinho, minha gratidão com o Lu, com os amigos que eu fiz. Dizer para vocês o quanto é importante não somente para a vida profissional, mas para pessoal. Saber lidar com seus valores, com seus pontos fortes, com seus pontos fracos. E convidar vocês a virem e experimentarem disso, porque é muito maravilhoso. Olá, comissários e futuros colegas de trabalho. Meu nome é Leandro, eu tenho 47 anos. Comecei a voar aos 46 anos. Então, gente, queria deixar isso bem claro para vocês, tá bom? Nenhum time vence com apenas um tipo de perfil. São as habilidades individuais de cada um que formam um time campeão. Olá, eu sou a Carol, sou comissária de voo e eu utilizei a metodologia do Luciano para conquistar as minhas asas. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a comissária Flávia Racha, falando da minha cidade natal, Santa Isabel do Pará, para dizer que sim, o método do Luciano Dávila me deu o conhecimento, a confiança e a autonomia necessários para conquistar as minhas asas. E hoje, simplesmente, eu sou comissária de voo na maior da América Latina. Olá, eu sou o Jefferson, comissário de voo, e estou passando aqui para dizer que a metodologia do Luciano funciona e me ajudou muito a conquistar as minhas asas. Oi, eu sou a Letícia. Eu conquistei as minhas asas como comissária de voo, seguindo a metodologia que o Luciano ensina. Olá, eu sou a Andressa Rodrigues, sou comissária de voo da Ryanair e depois de me desenvolver com a metodologia do Luciano, fui aprovada em 2 processos seletivos. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Ricardo, sou comissário de voo e conquistei minhas asas através do método do Luciano. Olá, futuros comissários, sejam muito bem-vindos à preparação para a seleção de comissários de voo. Eu sou Luciano Dávila, sou comissário de voo e sou especialista em aprovar futuros comissários nos processos seletivos das principais companhias aéreas do Brasil e do exterior. E aqui, nesse evento, eu vou te mostrar o método que os comissários contratados usaram para conquistar as suas asas mais de uma vez e como você também pode conquistar as suas independentemente de que fase você esteja vivendo em sua carreira. Eu vou te mostrar o caminho para você conquistar a vaga como comissário ou comissária de voo em uma companhia aérea do Brasil ou do exterior e ser bem remunerado por isso. Mas será que isso é possível se levarmos em conta que cada pessoa é diferente e tem um caminho único a percorrer até ser contratada? Talvez você até esteja pensando que isso só funciona com alguns, que com você será diferente, que você só precisa de uma oportunidade, que só precisa ser chamado. Eu não te culpo. Eu também já pensei assim. Além disso, já ajudei inúmeras pessoas que também pensavam assim. E se eu não tivesse vivido a transformação do método em mim mesmo e nos mais de 200 alunos que conquistaram as suas asas, eu acharia que isso não é possível ou ia continuar colocando a culpa no recrutador, no processo de seleção das companhias aéreas, ou seja, me escondendo atrás de desculpas. Mas o fato é que eu tenho provas de que é possível qualquer pessoa conseguir conquistar as suas asas. Acompanhe. O que essa aerovelha está fazendo aqui? Quando eu cheguei na sala de aula, todo mundo ficou olhando para mim. E eu mais velha que a turma.
A pessoa mais velha da turma não passava de 27, 29 anos. Chegou você lá, 47. O que você está fazendo aqui? Falei, a mesma coisa que vocês. Eu vim aprender, eu vim estudar. Quando foi 2h30 da tarde, o meu telefone começou a vibrar. Eu falei, meu Deus, chegou o momento. Aí atendi, alô? Oi, é a Luciana Boni Souza que tá falando? Eu falei, sim, sou eu mesma. Eu tô ligando do RH da nossa empresa, da nossa companhia. Você fez o processo seletivo, eu tô te ligando para informar que você passou. Você está contratada. Você vai fazer parte da base Confins. Eu falei, eu estava aguardando a sua ligação. Muitíssimo obrigada. Tirei o meu uniforme e fui andando para casa, pulando de alegria, falando com Deus, com as estrelas, com todo mundo. Quando eu abri a porta da minha casa, eu gritei, mãe, eu passei! Aí eu pude comemorar com a minha mãe e com a minha irmã. Eu comecei o projeto aos 47 anos, em 2021, e eu me tornei comissária de bordo aos 49, e agora eu estou com 50. Eu era muito tímida, Lu. Era o tipo de pessoa, assim, que não se enturmava muito, de pouquíssimos amigos. Eu tinha vergonha de tudo. E eu tinha muito medo, eu não sabia me impor, eu não sabia dar a minha opinião, eu não sabia como resolver questões mais difíceis, assim, estava sempre me afastando ou concordando com tudo, com medo do que iriam julgar, né? O medo do que o outro vai pensar. Então, eu precisava começar a olhar mais para mim. O problema não era o inglês, o problema não era ter o curso, eu precisava me desenvolver, desenvolver o meu autoconhecimento, me entender, porque senão eu não ia conseguir ajudar o outro. Eu quero entender como foi receber o sim. Lu, eu sempre imaginei muito as coisas, e eu queria muito receber essa notícia sozinha. Eu queria esse momento meu. Quando foi mais ou menos umas 11 horas, assim, eu já vi o contato, né? Eu falei assim, agora. Aí você já atende assim, meu Deus. Mas, Marjorie, tudo bem? Deu, oi, tudo bem, né? Tipo, o sorriso vem até aqui, de desespero. Então, só pra dizer que você foi aprovada, parabéns. Lu, a gente imagina tanta coisa e na hora a gente não consegue falar nada. A gente só fala obrigado, 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 obrigado. E eu ficava, meu Deus, não acredito. Não acredito, deu certo, consegui, e agora o que eu faço? E agora? Eu fiquei, cara, real, é sério isso, não é possível. E aí eu fui falar com a minha mãe, liguei pra minha mãe, né, tava todo mundo meio que esperando já, minha mãe já sabia. E quando você consegue, você fica, nossa, eu posso tudo que eu quiser, eu posso. Se eu me dedicar, se eu acreditar nisso, eu consigo. Você viu como é possível? Mas antes de eu começar a te apresentar esse método, deixa eu te contar como é que eu cheguei nele, como ele surgiu. Eu cresci em uma família sem muitos recursos e sempre tive que correr atrás do que eu queria, sem contar com o apoio de ninguém. Tive um ensino médio muito fraco e não me via em nenhuma faculdade. Além disso, eu senti uma enorme, sabe aquela enorme pressão para definir aquilo que você quer ser para o resto da vida? Foi então que, em um determinado dia, um colega se ofereceu para me indicar para o curso de APAC, que são os profissionais que trabalham no raio-x do aeroporto. Eu aceitei para ter motivo de sair de casa e mostrar para o meu pai que eu estava fazendo alguma coisa. Mas a vida é engraçada, pois eu fiz o curso e comecei a trabalhar no raio-x da sala de embarque. E foi lá que a profissão de comissário se apresentou para mim. 2 colegas perguntaram se eu não tinha vontade de ser comissário. Disseram que eu tinha perfil por atender bem as pessoas que estavam passando por ali. Na época eu pensei, eu amo contato com pessoas, gosto de me sentir útil e de ajudar. Saber que fiz a diferença na vida de alguém, mesmo que de uma forma simples. E vou fazer tudo isso, fazendo aquilo que eu já sei fazer, que é atender pessoas. A profissão remunera muito bem para as condições atuais do Brasil. Isso ia me permitir ser independente, ter a minha casa, o meu carro, além de um estilo de vida completamente diferenciado. A história de tomar café em Fortaleza, almoçar em São Paulo e tomar chimarrão no final da tarde em Porto Alegre realmente me seduziu. Porque o que eu queria mesmo para minha vida era um movimento dinâmico que só a aviação podia me dar. Mas começar essa jornada foi desafiador. O meu salário dava para pagar o curso e não sobrava nada. Eu investia o meu salário inteiro na minha formação. Nem dinheiro para o lanche do intervalo eu tinha. Na verdade, em alguns dias, nem mesmo dinheiro para o ônibus eu tinha. Eu voltava para casa caminhando após as aulas. Eu acordava às 4 horas da manhã, trabalhava das 5 às 11 no aeroporto, almoçava e dormia até às 15. Estudava e às 18 eu ia para o curso, que acontecia das 19 às 22 horas. E geralmente eu ia dormir por volta da meia-noite
para acordar novamente às 4 horas da manhã. Além de uma rotina puxada, o meu inglês era aquele que eu aprendi no ensino médio, ou seja, 0. Então, quando eu terminei o curso de comissário e passei na ANAC, eu foquei em estudar inglês. Então eu me matriculei no IASIG e fazia uma aula por semana. Só que percebi que naquele ritmo demoraria uma eternidade para eu conquistar o meu objetivo. E eu tinha pressa. Eu já tinha 27 anos, morava com os meus pais e o meu trabalho não me permitia ser quem eu queria. Eis que com 5 meses estudando inglês, recebi a primeira convocação para uma seleção na TAM Linhas Aéreas. Era a chance que eu queria. Eu lembro de ficar no aeroporto, olhando os aviões pousando e decolando, e me imaginando lá dentro do avião e me perguntando onde estaria sentado, qual seria a sensação, o que eu estaria fazendo, como seria o olhar das pessoas para mim. Chegou a minha chance de descobrir tudo isso. Não posso desperdiçar essa chance. Esse foi o meu pensamento. Essa chance é o passaporte para a minha liberdade. Pensar assim foi o que adicionou um volume de expectativa altíssima e fez o meu foco se voltar para os meus desejos e não para o que eu tinha que executar na seleção. Para a seleção eu só pensava, não posso errar. Então eu pegava várias dicas de como não errar isso ou aquilo, e foi exatamente essa combinação catastrófica que me fez ser reprovado. Eu me senti péssimo, arrasado. O pior era os olhares e julgamentos e comentários que jogavam a minha autoestima lá no chão. 6 meses depois disso, a Gol me chamou. Então eu pensei, agora vai. A Gol não exigia inglês e o processo era realizado todo no mesmo dia. Agora eu não cometeria os mesmos erros. E sem a exigência do idioma, eu pensei que o meu momento havia chegado. Seleção feita, reprovação confirmada. O sonho acabou. Existiam 3 companhias aéreas. A TAM e a Gol já tinham me chamado. E eu reprovei. E a Varig não estava contratando. Na verdade, 6 meses depois disso, ela fechou as portas. E agora os melhores comissários estavam no mercado disputando as vagas junto comigo. Então eu estava me lamentando ao meu pai sobre essa situação e ele me disse uma frase que fez a minha vida mudar. Ele disse, meu filho, não é que você não pode concorrer com eles. É que para concorrer com eles, você deve ser excelente. Fazer aquilo que precisa ser feito e parar de reclamar. Nesse momento, uma chave literalmente girou na minha cabeça e eu percebi que eu poderia concorrer de igual para igual com qualquer um se eu tivesse qualificação e excelência de execução. Foi o que eu fiz. Estudei, me especializei em 3 fundamentos básicos que nós vamos ver na aula 2 e quando fez 1 ano após a minha primeira seleção na TAM, eles me chamaram novamente. Foi aí que eu aprendi uma lição. O não de uma companhia aérea não é não para sempre. É não agora. Busque desenvolvimento para conquistar o sim. É isso que significa. Nessa segunda seleção, eu fui aprovado e finalmente estava entrando na aviação. Estava conquistando o meu sonho, minhas asas, minha independência, a minha liberdade. Então aconteceu uma coisa que mudaria a minha vida novamente, pois outra chave girou na minha cabeça durante o treinamento da companhia aérea. No treinamento, eles moldam os comissários para que todos fiquem alinhados exatamente ao que a companhia aérea quer desses profissionais. Então eu fui percebendo que existiam certas práticas e habilidades que eu havia desenvolvido que era exatamente o que a companhia aérea esperava de nós no dia a dia a bordo dos aviões. Comecei a perceber que todas as pessoas que lá estavam e tantas outras que entraram depois, que elas também tinham essas práticas e habilidades. E a chave girou quando eu pensei, se as pessoas soubessem disso antes da seleção, isso aumentaria muito as possibilidades delas serem contratadas. Desde o meu treinamento na companhia aérea, eu realizei uma pesquisa científica, perguntando a cada um dos meus colegas de voo, durante 10 anos, suas histórias de como conseguiram entrar na aviação e de como tinha sido o seu processo de seleção. Isso me permitiu mapear exatamente as habilidades que as companhias aéreas procuram nos candidatos durante a seleção. Mas saber essas habilidades não levaria ninguém a lugar algum. Era preciso desenvolver essas habilidades, ter elas, viver com aqueles hábitos para então conseguir demonstrá-los. E como se desenvolve um hábito, uma habilidade?
Foi estudando coaching e PNL que eu desenvolvi um método de ações que, se for executado da forma e na sequência que eu planejei, aumenta muito as chances das pessoas serem contratadas como comissário de voo. Porque é como se elas fizessem o treinamento da companhia aérea antes delas irem para a seleção, deixando elas alinhadas exatamente ao que a companhia aérea quer dos candidatos. E agora eu estou dividindo isso com vocês porque eu acredito que todos podem conquistar as suas asas e serem felizes no seu trabalho. Acredito muito que nós somos donos dos nossos destinos e que se a gente quer algo, a gente só precisa do caminho certo para chegar onde a gente deseja. Deixa eu te explicar de onde vem a exigência dessas habilidades que a minha pesquisa revelou. Quando uma companhia aérea se torna operadora de uma aeronave, ela deve operar essa aeronave de acordo com as normas e as regras que estão no manual de operações do avião. E ela deve fazer isso por um motivo muito simples: ter a cobertura do seguro, da seguradora. Se ela não operar o avião conforme o fabricante do avião determina, a seguradora não vai cobrir eventos. Então, a pesquisa que eu realizei por 10 anos e o manual de operações dos aviões determinaram as características e habilidades que o método ensina e que os comissários devem ter para operar a aeronave dentro dos padrões de segurança. Além disso, comissários são embaixadores da marca da empresa e representam o seu estilo e a sua experiência. Não é à toa que frequentemente você vê os comissários aparecendo em ações de marketing das empresas aéreas. Nós, comissários, fazemos parte da tripulação comercial, ou seja, uma parte do time comercial, que é o setor que cuida do relacionamento da empresa com o cliente. Por isso, existem também habilidades de relações humanas que são indispensáveis para um comissário de voo ser aprovado nos processos seletivos. A soma do resultado da minha pesquisa com as competências investigadas na seleção, mais as habilidades requisitadas no manual de operações dos aviões, mais as habilidades de relações humanas, formam o tripé que deve ser desenvolvido nos futuros comissários que desejam passar em uma seleção. Foi assim que eu consegui a minha aprovação e foi assim que eu ajudei mais de 200 comissários só nos últimos 3 anos a também conquistarem as asas deles. E aqui está a grande oportunidade. Quem dominar essas habilidades antes de ir para uma seleção aumenta muito as chances de você ser contratado, pois é como se você fizesse todo o treinamento da companhia aérea antes de fazer a seleção. Mas atenção, informação é diferente de desempenho. Não adianta só saber quais são, mas principalmente desenvolver as habilidades secretas que as companhias aéreas estão buscando. São várias habilidades, porém é impossível eu abordar todas aqui. Por isso eu vou focar nas principais para que vocês percebam como isso vai elevar você de nível em uma seleção. A primeira habilidade é a principal ferramenta de trabalho dos comissários de voo: a comunicação. E talvez você pense, tranquilo, eu sou comunicativo, isso eu já sei. Mas a verdade é que quase ninguém conhece e pratica o dialeto profissional dos comissários de voo. É sobre isso que eu estou falando. Vou explicar. Não é sobre você ser uma pessoa falante, mas de entender com profundidade as técnicas e estratégias da comunicação. Por exemplo, o que faz uma pessoa passar mais ou menos segurança aos demais enquanto está se comunicando? O que faz as pessoas confiarem ou não confiarem em alguém? Confiança é algo que vem da autoridade e da credibilidade. Ambas são percepções das outras pessoas sobre você. Essa percepção vem do seu posicionamento. Mas o que valida mesmo o seu posicionamento é a sua especificidade. Ou seja, você se comunicar de forma específica. Então entenda, a especificidade é o embrião da autoridade e da credibilidade. E ambos são o embrião da confiança. Então, um candidato a comissário de voo deve transmitir segurança através da sua comunicação, que deve ser específica para construir credibilidade e autoridade. É isso que define o que é e por que é tão importante o dialeto profissional dos comissários de voo. A comissária de voo Letícia, que foi aprovada na Emirates, depois que desenvolveu o dialeto profissional dos comissários de voo da forma que o método ensina, isso não só foi fundamental para ela passar na seleção, como ajudou ela a receber elogios em voo. Sabe de quem? Deixa que ela mesma vai te contar. Sim, e só para, só vender meu peixe com base no que você ensina. Recentemente eu recebi um elogio de uma recrutadora, Lu. Tinha um passageiro japonês ou chinês, acho que chinês. Ele não entendia uma palavra em inglês, nem nada.
Eu me comuniquei com ele por mímica. Eu sempre sou a última a terminar meu serviço, eu sempre estou um pouquinho mais atrasada, porque eu gosto de dar essa atenção. Quando eu parei, a mulher sentada do lado dele, ela olhou para mim e falou assim, há quanto tempo você tá voando? Aí eu falei, 5 meses. 5, 6 meses, por aí. Ela deu risada, ela falou assim, olha, eu sou recrutadora da Emirates, eu vou nos países recrutar as pessoas, e você é o tipo de pessoa que eu quero ter. Eu fiquei, nossa, obrigada, e aí ela falou assim, qual é o nome da sua gerente? Eu falei, e aí ela falou, eu vou fazer um elogio pessoalmente para sua gerente sobre você. Ela aprendeu como fazer e sabia que era importante para ela praticar todo dia. Então ela começou a executar no local onde ela estava trabalhando, usando como um treino para o que a aviação ia exigir no processo seletivo. Resultado? Hoje ela mora em Dubai e voa pelo mundo, porque ela desenvolveu a forma de se comunicar dentro do dialeto profissional dos comissários de voo, que é facilmente reconhecido pelos recrutadores, como você pôde perceber através da história dela. Agora vamos falar sobre a segunda habilidade, que é ter e manter, mesmo sob pressão, a consciência situacional. E o que é isso? É a capacidade de manter uma visão abrangente do ambiente e das circunstâncias operacionais da aeronave, das pessoas e do ambiente, estando sempre alerta para possíveis situações de emergência ou imprevistos durante o voo, que exijam a atitude dos comissários. Na prática, é aquela pessoa que está sempre tendo atitudes 2 passos à frente do que está acontecendo em tempo real. É quem tem treinamento e sempre está considerando as hipóteses que podem acontecer e está sempre tomando ações para evitar que aconteçam. Isso está diretamente relacionado com a prevenção como um hábito. Mas se engana quem acha que consciência situacional tem relação só com a segurança de voo. Ela influencia diretamente as relações entre pessoas também. E isso é importante porque os comissários devem estar sempre atentos às relações entre pessoas, desde clientes até os próprios colegas. A companhia aérea sabe que as relações entre colegas de voo devem ser boas para que o trabalho seja executado da forma certa. Esse ambiente não permite erros. Olha o exemplo que a comissária Gabriela conta de como ter essa consciência ajudou ela além do processo seletivo. Sim, ele me ajudou muito no processo seletivo, lógico, mas ele continuou me ajudando enquanto eu exercia a minha profissão, porque a Gabriela de antigamente, se chegasse um colega, é um exemplo ótimo, mas um colega fazendo as coisas extremamente devagar. A Gabriela ia ficar louca antigamente. Hoje a Gabriela para e pensa, não tá errado o que ele tá fazendo. Ele só é mais detalhista. Eu não sou uma pessoa muito detalhista. Eu faço as coisas meio... Prefiro fazer rápido do que fazer perfeito. Ele é uma pessoa que quer fazer perfeito. Então ele faz devagar. Ele arruma a caixa devagar. Ele faz... E hoje está tudo bem, porque eu consigo parar e sair da cena e enxergar a cena. Não tem nada de errado com o que está acontecendo. Porque antigamente eu já achava, não, ele não tá produzindo, ele não tá fazendo. Eu não ia, e não era por mal, tá? Mas é que eu não ia enxergar o outro lado. Para mim não existia outro lado. Eu aprendi a entender que tem vários lados e que ninguém está errado. Que as coisas, as opiniões, é espelho do que a gente vivenciou, das nossas vivências. E não tem nada de errado, são só pontos de vista diferentes de uma mesma situação. Só isso. É isso que uma companhia aérea busca em comissários de voo. Não é à toa que o relacionamento interpessoal é tema de investigação durante a seleção. A terceira habilidade secreta é a mentalidade de comissário ou comissária. A primeira coisa que eu devo destacar dessa habilidade é que os comissários pertencem a uma tripulação, ou seja, eles fazem parte de uma equipe. Logo, a sua natureza é sempre atuar em equipe, nunca sozinho. Então, já anota aí, comissário de verdade, pede ajuda. Fazer isso desde a sua preparação já é estar alinhado com aquilo que a profissão vive em sua essência. E de todas as habilidades, eu acredito que a mentalidade é a mais secreta, porque você não vai ouvir falar dela em nenhum lugar, porque ela foi identificada na minha pesquisa, assim como outras. Vamos focar nela e entender o que é essa mentalidade.
Sabemos que os comissários lidam com pressão e que o processo seletivo vai aplicar pressão em você de diversas formas, para ver o seu desempenho, para ver se ele se mantém ou se o seu desempenho cai quando você está sob pressão. A mentalidade de comissário é você ter uma visão ampla do contexto, saber reconhecer a pressão e como ela pode te afetar, e assim desenvolver uma blindagem emocional que te permite manter o seu desempenho alto. Poderia chamar ela também de gestão da emoção, uma vez que a mentalidade de comissário ou de comissária foca em reconhecer e direcionar emoções, focada em elevar e manter o seu desempenho. Os comissários devem dominar essa habilidade porque eles são as pessoas contratadas para manter a ordem durante o caos, olhar aquilo que ninguém vê e manter a calma para tomar as decisões certas em momentos tensos. Quer melhor momento para mostrar que você é a pessoa certa do que durante uma seleção? Por isso essa habilidade é importante, porque todos vão estar tensos e em caos emocional sem conseguir reconhecer em tempo real o que é que está acontecendo. Se você é a pessoa com calma, poder de decisão e que mantém o desempenho mesmo nesse ambiente, isso te faz ser o candidato desejado para a vaga. Por exemplo, a Lisandra tinha autocobrança excessiva e um perfeccionismo paralisante. Ela tinha muito autocontrole externo, mas pouco equilíbrio interno. Quando ela desenvolveu a habilidade de mentalidade de comissária, ela aprendeu a confiar mais em si, regular a pressão interna e se conectar com a autenticidade. Ela mesma disse: eu deixei de buscar ser perfeita e passei a buscar ser presente. Como resultado, ela passou na Azul e na Emirates. No caso da Andressa, ela aprendeu a autorregular emoções, mesmo fora do Brasil, onde o desafio de manter o equilíbrio e lidar com a distância era muito maior. Mesmo depois de aprovada na Ryanair, os desafios continuavam, e certamente ela só foi aprovada porque os selecionadores perceberam o quanto ela estava preparada para lidar com esse desafio. A Ana Caroline tinha passado por várias reprovações e enfatizou que o maior diferencial dela foi desenvolver a mentalidade de comissária e fazer a gestão da emoção. Ela, inclusive, disse que a preparação da gestão emocional foi o que realmente colocou ela à frente dos demais candidatos, porque ela aprendeu a se controlar e a confiar no que ela tinha construído para tomar suas decisões. Foi assim que ela passou na Latam. Essas habilidades são algumas daquelas que a minha pesquisa e o manual de operações dos aviões deixam claro que, se forem dominadas antes da sua seleção, aumentam muito as suas chances de conquistar a sua vaga. É por isso que na aula 2 eu vou te mostrar como os comissários contratados conquistaram a vaga deles. O que fizeram para desenvolver essas habilidades e demonstrar elas no processo seletivo de comissário de voo. Porque uma coisa é desenvolver e outra é saber mostrar na seleção. E eu vou te mostrar como fazer essas duas coisas na aula 2. Lá eu vou te apresentar os 4 pilares indispensáveis onde os comissários contratados focaram a energia para acelerar a contratação deles. No final do evento, todo esse mistério vai ser revelado e os seus passos vão ficar muito mais claros. Primeiro, eu preciso que você perceba a vantagem que é entregar para o mercado da aviação exatamente o que eles estão buscando e sair do mar de candidatos que só têm a aprovação da ANAC e CMA para conseguir uma vaga no Brasil ou de pessoas que focam só em estudar inglês para passar em uma companhia aérea do exterior. Se você realmente deseja ser aprovado na próxima seleção, você tem que assistir a aula 2. Com ela, muitos pontos vão se fechar na sua cabeça e a sua carreira vai ser estruturada da forma correta e sem erros. Na aula 3, vamos entender como o método funciona e como ele é aplicado na prática. E por que ele é o caminho para você saber o que fazer em cada fase do processo seletivo. É o mapa do tesouro para você conquistar as suas asas. É importante eu perceber que você entendeu todo o conteúdo que eu te passei aqui. Por isso, coloca aqui nos comentários qual é a sua dúvida ou comente qual o seu insight com essa aula. Eu vou responder a todos os comentários e dúvidas. Eu quero te ver aqui nesse mural, mas isso que eu te mostrei aqui hoje é só o começo. Querer estar nesse mural deve ser a sua prioridade se você quer usar um uniforme de comissário ou comissária e trabalhar nessa indústria que te proporcione uma mudança completa e um estilo de vida completamente diferente, cheia de oportunidades e benefícios. Com o passar dos anos, eu fui percebendo que eu tinha algumas travas de me impor, de dizer um não, de ser muito solícito quando não devo ser. Acredito que isso foi gerando alguns gatilhos que não permitiram eu viver certas coisas na minha vida.
Falei, cara, eu não tenho experiência, tem um monte de gente que tá acima. Olha aí, ó, a comparação já entrando. Minha primeira seleção que eu fiz na aviação foi pra gente de aeroporto. Fiz uma prova lá toda naquele jeito, deu tudo errado, não fui chamado, não deram nem devolutiva. Muitas das vezes a gente confia muito no nosso conhecimento, sendo que a gente não sabe que mais lá na frente tem coisas que a gente não sabe, que a gente precisa saber para seguir na nossa caminhada. A primeira dificuldade que eu senti era identificar os meus próprios erros, porque na minha cabeça, nossa, eu sou muito bom de CGA, nossa, em RPA eu mando muito bem, são as matérias dos cursos, né? E eu não entendia por que eu não conseguia uma vaga, ou melhor, por que ela não vinha até mim. Acho que esse era o principal erro que eu cometia, era esperar a oportunidade chegar. E eu não sei te explicar, Luciano, eu senti uma sensação muito boa naquele dia. Tipo, o céu tava azul, sabe? O sol tava brilhando. E eu tava feliz naquele dia. Por mais que eu estivesse ansioso pela devolutiva, eu meio que esqueci. Né? Eu tava vivendo o momento. Isso foi no 5 de maio. No dia 6 de maio, na parte da tarde, eu recebi que eu tinha sido aprovado na entrevista com o gestor. Eu tava deitado na cama, né? E eu dei um pulo. Eu dei um pulo, comecei a chorar, comecei a ligar pra todo mundo. Me ligaram também. Fizeram chamada de vídeo, pessoal dos colegas, né, que sabia que eu tinha passado. E do nada deu vontade de correr, você acredita? Um calor de 35 graus lá de Rio Preto. Botei um short, botei um tênis e fui correr no bairro. Tipo, pra extravasar o que eu tava sentindo, entendeu? A vida dos seus sonhos está mais perto do que você imagina, mais acessível do que você acha, e mudar para ela é mais rápido do que te disseram ou que você acredita. E o seu próximo passo para você conseguir isso é estar aqui na próxima aula para eu te mostrar os 4 pilares que os comissários contratados usaram para conquistar as suas asas. Te vejo na aula 2. Um grande abraço.